E assim, em termos de mudança de mentalidade, o meu primeiro contato com mindset, com mentalidade foi aqui. E hoje eu falo muito sim, o primeiro caminho da inovação é mudar a mentalidade mesmo, como a gente enxerga a inovação. Eu sou Léo Carrareto e desde que eu me entendo por gente, eu me considero empreendedor. Por gente assim, desde adolescente, né? Isso porque quando eu tinha 13 anos, eu aprendi a programar, a fazer sites, era o começo da internet no Brasil. E nessa época eu comecei a trabalhar, e o mundo do trabalho sempre me chamou muita atenção. E eu gosto de falar que eu sou uma pessoa curiosa, uma pessoa que está sempre disposto a desenvolver alguma coisa nova, de criar coisas novas. Eu tenho hoje 35 anos e considero que ainda gosto muito de desenvolver ideias e de pensar coisas que ninguém pensou ainda. Apesar dessa jornada de empreendedor, né, parece que a gente já nasceu programadinho para ser businessman, empreendedor, empresário e tudo mais. Eu estava num momento de vida que eu não estava muito satisfeito com a posição que eu estava. Eu estava até muito bem visto pelo mercado, eu estava sócio de uma agência de propaganda, foi um momento muito legal em termos de coisas que eu vivi, experiências que eu vivi, mas eu não sabia muito bem o que eu queria e principalmente se era aquilo que eu queria. E foi aí que esse momento que eu tive contato com o PNL me permitiu revisitar várias áreas da minha vida, permitiu ter contato com várias ferramentas que me ajudaram muito a mudar de rumo, a escolher um novo rumo. Foi muito interessante que o primeiro grande efeito foi que logo, acho que coisa de 6 meses, 1 ano depois do curso, eu mudei. Eu era sócio de uma agência de propaganda e decidi sair daquela agência de propaganda. Digo isso porque aquilo ali foi muito usando esse processo de decisão, esse processo de buscar o meu caminho, foi muito baseado nas escolhas e nas ferramentas que eu tive a oportunidade de conhecer com a PNL. Então eu sempre falo que a PNL me permitiu novos estágios na minha vida profissional, novos estágios na minha vida pessoal, tanto que a minha esposa hoje faz PNL também, e eu quero colocar minha família inteira para fazer, porque realmente faz com que a gente consiga até mesmo se comunicar de uma forma mais ecológica, de uma forma mais harmônica, e a gente consegue até mesmo projetar a vida muito melhor. Uma das maiores descobertas que eu fiz foi quando eu entendi que não existem organizações, empresas inovadoras, só existem pessoas inovadoras. Inovação é um selinho que ele só cabe em gente, ele não cabe em empresa, em organização. Existem empresas que produzem inovação porque tem pessoas inovadoras. Então, a materialização gráfica disso é que a inovação ela nasce, existe, acontece no coração. É de pessoa para pessoa. É quando tem uma pessoa que quer melhorar a vida de outra ou de si mesma. E tem total conexão com a PNL, porque a inovação e a PNL, as duas buscam essa performance humana, esse progresso que permite a gente viver melhor. Se eu colocar de uma forma simplória essa conexão, as duas são ferramentas de performance. Talvez a PNL tenha até mais ferramentas que a inovação para isso, porque a gente, em termos de inovação, a gente usa muito empatia, a gente usa muito a questão de criatividade, e a PNL desbloqueia várias coisas que nos permitem alcançar mais a inovação. Eu nunca tinha pensado nessa relação, mas faz todo sentido. Foi muito interessante que eu tive em 2015 a oportunidade de estar na Disney e ver e lembrar aquilo tudo, falando assim, cara, o Walt Disney, como é que essa coisa de criar, de sonhar, e até vem na mente a história do espaço do Indesp da Luísa, né? E eu estava na Disney e eu estava num momento de decisão. Eu tinha acabado de tomar essa decisão de sair da agência de propaganda e empreender o meu negócio atual, que é a Wiz Educação. E nesse momento eu estava lá na Disney e eu estava na decisão assim que hoje eu olho e parece tão banal. Eu estava no medo de alugar uma sala e montar uma sala de aula. Para mim era uma coisa muito grande, mas ao mesmo tempo era uma coisa inalcançável. Eu falava assim, meu Deus, é um compromisso, é aluguel, é montar investimento e tal. E eu achava completamente impossível para mim. Quando eu estava na Disney, eu até comprei, e até hoje tem lá, hoje está na minha casa, mas tem um Mickey que eu comprei e falei assim, cara, isso aqui é o símbolo
de que eu vou voltar e vou fazer acontecer. Então eu criei aquele sinal, aquele gatilho, porque naquele momento na Disney, a estratégia Disney, eu consegui sonhar tudo que eu queria para aquele espaço. E logo depois que eu voltei, um mês depois, a gente já estava inaugurando o espaço, a gente pegou a sala, montou, foi operação de guerra para fazer acontecer, mas foi assim, outro ponto que eu me lembro muito e foi muito marcante na minha vida. Se eu pudesse dar uma dica para todo mundo, é ver com essa cabeça de explorar e conhecer e se aprofundar nisso, porque as pessoas elas vão ter conquistas, elas vão alcançar coisas na vida delas incríveis, como eu tive a oportunidade de ter, e eu tenho visto hoje na minha esposa também o quanto tem feito a diferença na vida dela.